Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre mitose, que é o primeiro processo de divisão celular que a gente começou a conversar. Vamos lá? Bem, então a mitose. Como eu já comentei, vamos recapitular. É a divisão de células somáticas, que são células do corpo, né? Que tem como finalidade regeneração dos tecidos, aumento do número das células e recuperação. Nesse caso aqui, as células filhas recebem sempre informações idênticas às células mãe. Então, a gente está sempre formando células clone uma das outras. Eu não tenho variabilidade genética. O número de cromossomos também é mantido. Nesse caso, a gente diz que eles são células 2N, porque mantiveram a quantidade total de cromossomos da espécie, tá? Só para recapitular. E quais são as etapas, então, da mitose? São essas daqui na ordem. A intérfase é o processo inicial que vai preparar a célula para a divisão em si. Então, as fases da mitose começam a partir da prófase, que é o número 2 aqui. Então, prófase, metáfase, anáfase e telófase. A mitose completa se encerra com duas células fabricadas no final do processo, idênticas às células mãe que deram origem a elas. Vamos entender um pouquinho o que acontece em cada uma dessas fases. Bem, então, a prófase, que é a primeira, né? Ela tem uma série de coisas que acontecem, tá aqui em tópicos para vocês darem uma olhada, mas vou destacar o que é mais importante, tá? Que é a condensação dos cromossomos, ou seja, a redução no tamanho do cromossomo para que ele caiba já duplicado dentro da célula, tá? A fragmentação da carioteca, que é o núcleo, ele deixa de existir e ele passa a não ter mais, então, né, a configuração de uma célula padrão, e esse material ele fica solto dentro da célula, tá? Esses pares de centríolos, que são proteínas que vão organizar o cromossomo para que ele consiga se duplicar e dividir, na verdade, de maneira correta, eles também se organizam para os polos, que são para os extremos da célula, tá? E aí a gente tem a formação do que a gente chama de fuso cromático, que é o que vai direcionar os cromossomos para o lugar correto. Aqui tem o início e o final para vocês verem qual é a diferença da organização da célula. Reparem que as duas estruturas em preto, que são as proteínas que eu citei, migram para as laterais da célula e que essa linha preta, que seria a carioteca, deixa de existir e o material genético agora está mais organizado. A segunda etapa é a metáfase. Ela tem duas coisas mais importantes, né? Os cromossomos eles se reorganizam na região que a gente chama de equatorial, que é o meio da célula, sempre em pares para organizar-se para a divisão celular, e eles se ligam naquele fuso cromático que é a proteína que eu citei para vocês. Nesse momento, o cromossomo está no alto grau que a gente chama de esterilização, que é, na verdade, condensação. Ele está extremamente condensado e enrolado nele mesmo, beleza? Aqui tem um pouquinho de como que ele fica. Então, os cromossomos estão alinhados em pares no meio da célula, extremamente enrolados entre si, beleza? A próxima etapa é a anáfase. No caso da anáfase, a gente tem a separação completa dos cromossomos, metade para cada lado, já que teremos duas células formadas no final do processo, e a migração dos cromossomos para os polos opostos da célula, que é isso aqui. Então, no início, a gente está assim, e no final, eu tenho metade da informação genética para cada lado da célula, beleza? E aí, a gente tem a telófase, que é o processo final, que é onde eu já tenho a divisão completa para cada lado do cromossomo. Eu tenho a formação do núcleo novamente. Eu tenho a descondensação, ou seja, os cromossomos voltam ao tamanho normal. E eu tenho a formação de uma nova célula por completo. A divisão da membrana da célula em duas é chamada de citocinese e é um processo final que vem logo após a telófase só para separar por completo essas células para que elas fiquem de forma independente. Aqui tem um pouquinho do que vai acontecer, que é essa organização celular, e aí a gente tem a citocinese. Aqui tem um texto para vocês darem uma olhada, mas na célula animal a gente chama a citocinese de centrípeta, tá? Por quê? Porque ela faz esse movimento para dentro. Então, ela divide a membrana para dentro de maneira completa, beleza? Só para fazer uma comparação rápida, eu queria colocar esse quadro para vocês verem a diferença entre a mitose na célula animal e na célula vegetal.
eu tenho a ausência de algumas estruturas que são proteínas responsáveis pela organização dos cromossomos, que é o caso dos centríolos e da áster, tá? No caso do animal, elas existem e são responsáveis por colocar os cromossomos no lugar, e no caso da célula vegetal, elas não existem. Na citocinese, a nossa acontece de fora para dentro, como se fosse um estrangulamento. E na célula vegetal, de dentro para fora, tá? Então ocorre a formação contrária da membrana plasmática durante o processo de divisão, beleza? Bom, espero que tenha dado para compreender.